Muito bem. Este, então, é o tema que nos coube. A minha intenção é tratar disso em 4 momentos, se tudo der certo. No primeiro momento, eu quero discutir com os senhores, já antecipando, evidentemente, a minha visão de mundo a respeito do assunto. Eu quero antecipar então, dividir com os senhores os dados de que nós dispomos na ANAMATRA, mas não são dados só nossos, muitos dos senhores provavelmente conhecem esses dados, a respeito da terceirização e do que ela tem representado no Brasil. Então, os senhores podem estar pensando, bom, então lá vem um discurso de ódio contra as gestões mais modernas que têm se pronunciado na nossa realidade. Vejam, eu não tenho a pretensão de acreditar que o direito será capaz de bloquear ou impedir os avanços da terceirização. Então, eu já parto desta premissa, que é também uma premissa que eu faço questão de dizer aos meus alunos na primeira aula de Teoria Geral do Direito do Trabalho. Eu não reconheço no direito do trabalho um instrumento de emancipação do ser humano, porque até mesmo em uma visão genuinamente marxista, se quiserem, ele não será isto, pelo contrário, ele legitima uma forma de poder privado que se constrói em derredor de um contrato a partir de uma assimetria econômica entre as partes envolvidas. Se o direito do trabalho, na minha visão, tem uma função, esta função é humanizar estas relações, que são relações tipicamente capitalistas e não deixarão de ser. É também a sua função na terceirização. Portanto, se eu parto da premissa que esta é ou deve ser a função do direito do trabalho no campo da terceirização, eu preciso, primeiramente, reconhecer que dimensão nefasta da terceirização é esta em que o direito do trabalho tem de atuar para efetivamente promover melhorias. Por isso é que eu vou lhes apresentar esta face da realidade. Bom, mas a outra há. Então, eu antecipo com essa distinção. A terceirização se desenvolveu mundo afora a partir de diversas perspectivas. Ela não deixa de ser, na perspectiva da administração de empresas, uma derivação de um novo modelo industrial que nós conhecemos como toyotismo. Os senhores sabem que a nossa CLT, a nossa consolidação das leis do trabalho, foi gestada a partir de uma visão de mundo, de uma realidade que era basicamente a realidade do trabalhador urbano, operário, embora, obviamente, outras categorias tenham sido ali tratadas, mas a base semântica do diploma era esta, um trabalhador urbano, operário, em um modelo fordista-taylorista. Portanto, de grandes parques industriais, em que havia divisão de trabalho, atomização de tarefas, hierarquia rígida e disciplina. E este modelo, de fato, se desenvolveu na Europa por quase um século. Quando nós chegamos no Japão do pós-guerra, anos 50, especialmente anos 60, se começa a pensar um outro modelo industrial que caminhava para o que hoje nós denominamos como downsizing, diminuir o tamanho destas unidades de produção. Pensar a produção a partir da perspectiva da demanda e não apenas da oferta. E, portanto, eu começo a escapar deste modelo fordista que, por exemplo, trabalhava com a ideia de estoques. O meu modelo de produção é rígido,
e, portanto, aquilo que eu produzir e que, por acaso, eu não puder escoar, porque não há demanda, fica em estoque. E depois nós vemos o que fazer com este estoque, liquida-se, enfim. Just in case. Quando nós vamos para um modelo toyotista, eu passo a pensar um modelo de produção que é flexível, que pode se adaptar à demanda. Então, se o mercado pede agora um utilitário, eu consigo adaptar a minha linha de produção e produzir essencialmente um utilitário. Se o mercado depois muda o seu humor e quer um sedã, eu posso adaptar também a minha linha de produção e oferecer esse sedã. Por isto é que os autores hoje falam em acumulação flexível, também por isto. E então eu já não tenho sequer necessidade de estoques, e aí eu vou falar em just in time e não em just in case. E para ter estas unidades menores, havia necessidade de externalizar algumas etapas da produção. E assim se coordenou o toyotismo a partir de uma empresa-mãe, por assim dizer, e várias empresas que orbitavam em torno dela e lhe ofereciam aquilo que no modelo fordista estava tudo internalizado. Mas aqui eu externalizei etapas do processo produtivo. Porém, este raciocínio depois foi sofisticado para que também se compreendesse da possibilidade de se externalizar responsabilidades jurídicas. Então, eu terei dentro do meu parque produtivo trabalhadores em relação aos quais eu não tenho a integralidade das responsabilidades patronais. Por quê? Porque eu não sou o patrão. Então, uma outra empresa me fornecerá mão de obra para este efeito. Bom, vejam, volto a dizer, estamos dentro do capitalismo. Então, evidentemente, eu tenho de pensar o que é que se ganha com isto. E aí o que eu dizia a vocês das várias perspectivas de terceirização pelo mundo. Em vários contextos nacionais, a terceirização foi em grande medida utilizada na perspectiva de se ter ganho econômico a partir da escala e do know-how. Se eu sou uma montadora, mas eu preciso de segurança patrimonial, eu tenho de investir em treinamento para vigilantes, eu tenho de investir em burocracia para efeito de manutenção de armas de fogo em algum ponto da minha empresa? Não é mais inteligente, do ponto de vista da gestão, que eu contrate uma empresa que possa me fornecer essa atividade, porque afinal ela se especializará nisto. Esse é o seu objeto social, não é o meu, eu sou uma montadora. Então aqui a terceirização funciona nesta perspectiva, especializa-se. E na medida em que se especializa e aquilo que se oferece, inclusive serviços, se oferece em escalas cada vez maiores, isto vai baratear o custo final. E, portanto, eu posso, digamos, contratar esta segurança patrimonial a preços menores do que eu teria de suportar se fossem meus empregados. Ok. O Brasil, inclusive, caminhou por esta vereda, não é? Para além da Lei 6.019, do trabalho temporário. A melhor referência que nós temos de uma terceirização com este modelo é exatamente a lei, a chamada Lei do Vigilante, ali do início da década de 80, que tem essa característica. Mas o problema, meus caros, e aí eu entro aqui, é que a terceirização que se avolumou e que ganhou espaço no Brasil não foi esta. Foi uma terceirização em que havia também ganho econômico. A racionalidade é a mesma. Eu só vou contratar se eu tiver ganho no meu processo produtivo. Este ganho terá de significar ou uma produtividade maior ou um custo fixo menor. O meu custo fixo aqui será menor. Mas já não estou falando de empresas que me oferecem algum tipo de know-how, porque
eu passo a abrir esta possibilidade para atividades quaisquer, e eu não cheguei ainda nem na terceirização de atividade fim. Então, por exemplo, atividades de limpeza, atividades de atendimento de balcão, atividades de portaria, etc. E aí, convenhamos, não quero aqui fazer capsis de minúcio de nenhuma natureza, mas não há necessidade de uma expertise ou de grandes investimentos da empresa de prestação de serviços na formação desses quadros. Bom, então, a empresa tomadora ganha no quê? Ganha, basicamente, no achatamento dos direitos de quem está na ponta. É este o ganho. Milton Friedman, pensamento econômico liberal, não há almoço grátis. Se eu estou contratando uma empresa interposta, isto me interessa dentro da racionalidade capitalista, estou fazendo isto por quê? Bom, porque eu tenho algum ganho. O ganho é na queda do meu custo fixo. Mas de onde eu estou extraindo neste ganho, de onde eu estou extraindo este ganho, se neste caso não há desenvolvimento de know-how envolvido e nem ganho necessário em escala? No achatamento dos direitos na outra ponta. É daí que eu extraio o meu ganho. E aí nós temos uma situação curiosa, porque geralmente em relações comerciais, se eu coloco um intermediário, o preço final é maior, sim ou não? Se eu vou comprar um veículo e eu posso fazê-lo diretamente na montadora, o preço é 1. Se eu vou comprar este veículo na concessionária, que é um intermediário, o preço é outro, é maior. É assim, quem já teve a possibilidade de eventualmente comprar dentro da cota dos empregados da montadora sabe como se paga bem mais barato aquele carro que sai diretamente da montadora, sem o intermediário. Bom, a terceirização é o único processo comercial em que eu coloco uma interposta pessoa, uma interposta empresa, mas o preço final da mercadoria, estou colocando entre aspas, para que a OIT não me demonize, o preço final desta mercadoria, entre aspas, é menor. Eu coloco o intermediário, porém pago menos. Só que esse intermediário também é capitalista, terá de ter lucro, eu também tenho, então todos estão tendo lucros. Eu tive diminuição da minha despesa fixa, ele teve também algum lucro. Bom, de onde é que está saindo isso? Não há almoço grátis, está saindo daquela ponta. Então, esta é a realidade que nos preocupa. Esse aí sou eu, isso aqui são vocês. Vamos lá. Seguindo aqui, olha lá. Então, estes dados são dados que chamam a atenção. Tá? Dados estatísticos de diversas fontes aqui. Tá? Os senhores vão vendo conforme apareçam aí. Tá? DIEESE e por aí vai. Aqui do DIEESE, olha. Em geral, os terceirizados recebem remuneração 27,1% inferior à dos trabalhadores diretos. Aí os senhores começam a ver onde é que está a dimensão do ganho. Isto, obviamente, esta pesquisa é de 2013 e 2014, do DIEESE. Tá? Então, os setores contratantes naquela altura pagavam, em média, aos empregados salários de R$ 1.824,20, empregados diretos, enquanto que nos setores terceirizados para as mesmas atividades, a remuneração dos trabalhadores girava em torno do montante de R$ 1.329,40. Aqui tem impactos evidentes em um modelo de regime geral de previdência social que é baseado em tributação dos rendimentos do trabalho na folha de salários. E quando eu penso em terceirização de atividade fim e em universalização deste modelo de gestão, eu obviamente estou projetando isto para dimensões, para segmentos cada vez mais extensos da economia, o que aponta também para uma redução tendencial da massa de salários, que vai impactar aqui, no RGPS, inclusive. Para quem está pensando em ajuste fiscal na Previdência Social, este não é um cenário favorável. Um outro exemplo aqui, não é? Os salários e benefícios que se diferenciam pelo método de gestão. Aos contratados diretamente pelo tomador de serviço são assegurados salários e demais contrapartidas em valores significativamente superiores, inclusive pela via da negociação coletiva. Já aos terceirizados, estes direitos acabam subvalorizados.
Isto, inclusive, tendencialmente, se eu penso em pessoas que executam a mesma atividade, significa um malferimento potencial à isonomia constitucional. E aí, os dados estatísticos também demonstram que eu tenho uma concentração dos trabalhadores terceirizados na faixa salarial que percebe de 1 a 2 salários e de 2 a 3 salários mínimos. Se os senhores pegam, então, toda a PEA, a população economicamente ativa, e identificam nas faixas salariais, baseadas em salários mínimos, onde estão os terceirizados, eles estão basicamente aqui, em duas faixas, na faixa que vai de 1 a 2 salários e na que vai de 2 a 3 salários. Os empregados diretos estão mais bem distribuídos em todas as outras faixas salariais. Isso também é, digamos, bem significativo, bem simbólico do que eu dizia antes. Maior rotatividade da mão de obra. Esses dados, se não me engano, agora são do IPEA. Empregados diretos têm permanência média no emprego por 5,8 anos. Terceirizados têm permanência média por apenas 2,6 anos, praticamente a metade. A miúde intercalando isto com períodos de informalidade. E agora temos uma outra alternativa, né? A reforma trabalhista, a Lei 13.467, trouxe uma curiosíssima figura, que é a do trabalhador intermitente, que, na verdade, tende a se transformar em algo ainda mais curioso, que é a figura do trabalhador formal que vive de informalidade. Porque ele vai ter um registro em carteira. Então, para todos os efeitos, inclusive para as tabelas estatísticas do IBGE, ele está empregado. Ele não está desempregado, não está desalentado, não está à procura, ele está empregado. Porém, pela regência legal, em vigor, que foi alterada pela medida provisória 808, porém voltou ao estágio anterior após a caducidade da MP, portanto, pelo regime legal em vigor, não há limite para esta intermitência, ainda que esta intermitência na prática se revele em ausência de trabalho. Trabalho intermitente que tende a trabalho ausente, ou seja, eu como empregador simplesmente não convoco por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 12 meses, era o limite da medida provisória 808, 12 meses e meio, 18 meses, 24 meses e por aí vai. E então, vejam, esse trabalhador tem de sobreviver. Como ele sobreviverá? Provavelmente na informalidade, mas agora é diferente. Para efeitos estatísticos, ele está empregado. Muito provavelmente o IBGE vai ter de começar a distinguir nas suas pesquisas, na própria PNAD, a figura do trabalhador intermitente, porque a condição dele é diferente. Ele pode estar formalmente empregado, porém pode estar vivendo de informalidade. Provavelmente, nós vamos ter a presença deste novo tipo de contrato nestes hiatos entre uma contratação formal e outra do terceirizado. E é claro que isso também tem consequências, inclusive, no nosso modelo previdenciário. Na medida em que eu tenho uma rotatividade maior, trabalhadores que sempre estão se ativando como terceirizados vão obter mais frequentemente o benefício do seguro-desemprego, especialmente quando estiverem na informalidade, e vão mais frequentemente se aposentarem por idade e não por contribuição. A aposentadoria por idade, no regime geral, os senhores sabem, impacta muito mais do que a aposentadoria por contribuição, 35 anos para homens. Então, mais uma vez, quando se busca equilíbrio fiscal, isto aqui também não parece apontar para um belo horizonte. Ainda, meus caros, para não ficarmos mais muito tempo aqui, número de acidentes de trabalho, também aí dados do DIEESE. Vejam aí, de cada 10 acidentes de trabalho, 8 referiam-se a empresas terceirizadas ou a trabalhadores de empresas terceirizadas, isto dados do DIEESE de 2005.
Nos casos de morte decorrente do trabalho, 4 das 5 ocorrências neste ano foram registradas com empresas terceirizadas. Esses são os dados, digamos, melhor consolidados que eu encontrei. Mas se os senhores olharem os dados posteriores, as coisas não mudam muito, não. Aqui, dados do próprio Ministério do Trabalho, mostrando que entre 2010 e 2013, pesquisa realizada a partir dos 10 maiores casos de resgate de trabalhadores em condições análogas de escravo, revelavam que de 3.553 trabalhadores resgatados, 2.998 eram terceirizados. Terceirização no campo. 85% dos trabalhadores submetidos a condições análogas de escravo eram terceirizados. E aqui uma ilação interessante do Dr. Helder Santos Amorim, que atualmente é o vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e a professora Gabriela Neves Delgado, da Universidade de Brasília, em um texto muito bom, se chama Os Limites Constitucionais da Terceirização, e que traz algo aqui de sociologia do trabalho. E com toda a razão, dizem eles, a dinâmica da discriminação e preconceito contra trabalhadores terceirizados, faceta da terceirização não indicada nas estatísticas, mas que é bastante dolorida para quem a vivencia em seu cotidiano, contribui para a segregação no espaço de trabalho, com a indicação de quadros com trabalhadores como cidadãos de segunda classe. Indicação de terceiros como trabalhadores, cidadãos de segunda classe. Na verdade, trabalhadores invisíveis, muitas vezes. Eu sou da Universidade de São Paulo, nós temos terceirizados lá, e isto por muito tempo foi claro, inclusive para os docentes do meu departamento. Até que por nossa intervenção as coisas começaram a mudar um pouco. Mas esses trabalhadores terceirizados não almoçavam com os outros, não tinham as suas roupas acomodadas nos mesmos escaninhos ou nos mesmos armários reservados para os outros, e começava a ser cada vez mais frequente que nós testemunhássemos esses trabalhadores devorando a sua quentinha, sentados no meio-fio. Ou seja, entre os próprios servidores, entre os próprios trabalhadores, a USP é uma autarquia, estes, que vinham então de uma empresa privada, eram discriminados, mesmo que em funções semelhantes. Eles vivenciam isto. Bom, dito isto, nós podemos passar para uma breve discussão sobre como isto evoluiu na lei e na jurisprudência do Supremo, para daí chegarmos finalmente à terceirização no serviço público. Com relação à lei, sabem os senhores, veio a Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, e alterou lá a Lei 6.019, de 74, que é a Lei do Trabalho Temporário, mas agora também é a Lei da Terceirização, para introduzir lá um artigo 4º que diz com todas as letras: considera-se prestação de serviços a terceiro a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, se havia dúvidas diante da Lei 13.429, que foi aquela lei anterior, de junho, nesta aqui não há dúvida alguma. Até por conta das dúvidas suscitadas na outra ocasião, o relator aqui, deputado Rogério Marinho, que aliás não foi reeleito, fez questão de registrar aqui que a terceirização alcança, inclusive, a atividade principal da empresa. Então, meus caros, do ponto de vista da lei, da lege lata, não tem mais discussão hermenêutica possível. Aí é o pudor dos alemães, o limite do texto, especialmente em modelos como o nosso, que são de raiz romano-germânica, com o fetiche da lei escrita. Nós podemos discutir a constitucionalidade disto. Aliás, podíamos. Mas, do ponto de vista do texto, não tem aqui nenhum exercício hermenêutico a se fazer. Está claramente autorizada a terceirização de atividade fim. Bom, e a questão da inconstitucionalidade? Pois é, esta questão
foi muito vertida nos tribunais superiores. Aqui eu lhes dou um exemplo que, para mim, é emblemático. Em 24 de agosto de 2013, portanto, antes da Lei 13.467, e quando tramitava no Congresso Nacional um outro projeto de lei, o famoso PL 4330, que, no final das contas, seria até mais garantista do que terminou sendo a Lei 13.467, mas, enfim, quando tramitava o PL 4330, que acabaria com essa distinção entre atividade fim e atividade meio, houve uma manifestação dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, 18 ministros, portanto, a maioria daquela corte, que tem 27 ministros, externando a sua preocupação, como membros da máxima corte trabalhista do país, com o que poderia vir com a aprovação daquele PL 4330. E aí indicavam exatamente coisas que nós já vimos ali nas primeiras telas, não é? Os riscos disto para a própria economia, no sentido daquele rebaixamento tendencial da massa salarial, a inexistência de mínimas garantias de isonomia entre trabalhadores efetivos e terceirizados, se houver, como houve, liberação de terceirização em atividade fim, os impactos no regime geral de previdência social. Isto aqui, muito interessante, o esvaziamento do conceito constitucional e legal de categoria profissional. Nós estamos a merecer já há muito tempo uma reforma sindical que se preze. A lei da reforma trabalhista não fez isso, simplesmente retirou a obrigatoriedade das contribuições sindicais. A ANAMATRA, por muito tempo, divisava nessas contribuições, e ainda divisa, que agora não existe mais, mas nestas contribuições sindicais obrigatórias, um empecilho para que houvesse no Brasil plena autonomia e liberdade sindical, para que o Brasil pudesse subscrever a Convenção 87, ratificar a Convenção 87 da OIT. Portanto, isso tinha de ser superado, mas tinha de ser superado como modelo. O modelo ficou. Ainda tem, aliás, o ministro Fachin, que abriu este evento, no seu voto, diz isso com toda clareza. O modelo sindical ficou. Ainda temos unicidade sindical, não é isto? Ainda temos uma estrutura confederativa piramidal, que só vai sofrer exceção ali na cúpula, com a lei das centrais sindicais. E o que se fez, portanto, foi apenas retirar um dos pés da mesa, criando-se o risco de que a mesa caia. Mas não se remodelou o sistema, se tirou apenas esse custeio obrigatório que havia para todos os membros da categoria, fossem ou não fossem associados ao sindicato. E agora, o Supremo, sabem os senhores, corroborou essa alteração, disse que não há nenhuma inconstitucionalidade, e agora os sindicatos vão ter de se reinventar a partir desta nova realidade. Para sindicatos grandes, isso não é problema. Muitos sindicatos ligados à CUT já faziam isto. O sindicato dos metroviários da cidade de São Paulo, por exemplo, já fazia isto. Já não havia mais o chamado imposto sindical lá por uma deliberação da categoria, porque conseguiam sobreviver com outras entradas, mas sindicatos pequenos e médios têm problemas aqui. Então, precisamos de uma reforma sindical verdadeira, não do que se fez. Mas o fato é que, na perspectiva de uma organização por categoria, a possibilidade de terceirização de atividade fim cria agora uma dificuldade ou uma nova dificuldade de imensas proporções para os sindicatos. Porque, vejam, muito bem, eu posso terceirizar a atividade fim. Então, o caixa do banco poderá ser, em tese, empregado de uma empresa de prestação de serviços. Não é isto? O indivíduo que lá no aeroporto vende o bilhete poderá ser, ou, enfim, cuida ali de acomodar as bagagens, ele poderá ser um empregado de uma empresa de prestação de serviços. O piloto e o copiloto, a rigor, também poderão ser empregados de uma empresa de prestação de serviços. Afora as consequências que isso pode trazer da perspectiva da qualidade do serviço, percebam que, pelo nosso modelo sindical atual, este caixa não será bancário.
Ele será trabalhador de uma empresa de prestação de serviços. Ele pertencerá à categoria dos trabalhadores e empresas de prestação de serviços e fornecimento de mão de obra. Na minha jurisdição, este é o nome que o sindicato tem. Aquele piloto, da mesma maneira, ele não será aeronauta. Aquele funcionário de solo não será nem aeronauta, nem aeroviário. Aquele indivíduo que eventualmente esteja em uma linha de produção, mas seja força de trabalho fornecida por uma empresa de prestação de serviços, isto agora também será possível, em tese, ele não será metalúrgico. Todos esses pertencerão a uma mesma supercategoria amorfa, identificada como categoria dos trabalhadores e empresas de prestação de serviços, fornecimento de mão de obras e afins. E que força sindical eles têm? Quem já atuou com esse sindicato sabe que são sindicatos frágeis, ou tendencialmente são sindicatos mais frágeis do que aqueles que atuam com os advogados ou com os empregados efetivos daquela empresa, segundo o seu objeto social. Então, a tendência é que haja cada vez mais uma alimentação desta grande categoria amorfa e cada vez mais os sindicatos tradicionais poderão atuar com energia, porque as suas categorias tradicionais estarão cada vez menores. Isto, então, era ali apontado pelos ministros, e afora, então, a existência de garantias fiscais e securitárias, aumento dos níveis de sinistralidade, provável déficit fiscal e previdenciário, especialmente grave sob este novo regime fiscal da emenda 95 e tudo isso. Isso os ministros indicavam. Bom, mas a questão chegou ao STF. Vejam aqui um detalhe. A súmula 331, esta que terminou de ser julgada como inconstitucional, vamos chegar ali, esta súmula é do início dos anos 90 do século passado, bem ou mal, e ali já era a consolidação de uma jurisprudência anterior. Então, bem ou mal, nós temos aí pelo menos 20 anos de jurisprudência trabalhista construída em torno da súmula 331. Não há clareza, até do ponto de vista semântico, entre o que é atividade fim e atividade meio. Concordo. Vou dizer a vocês que isto não é, digamos, um problema universal. Todo mundo sabe que quem está na linha de montagem de uma montadora está em atividade fim. Mas quando eu vou discutir o indivíduo que corta o eucalipto para a empresa de papel e celulose, ok, vamos ter aqui um debate. Esse debate chegou lá. Era exatamente este agravo em recurso extraordinário, 700, aqui não vejo bem, mas acho que é 703, 211, que depois foi lá renumerado, quando o recurso foi efetivamente acatado, foi admitido, como recurso extraordinário 958-252. É o famoso caso da Cenibra, Celulose Nipo-Brasileira, em face de uma ação civil pública movida pelo MPT de Minas Gerais, e depois também com a participação dos sindicatos dos trabalhadores nas indústrias extrativas da região, em que exatamente se discutia isso. O argumento era de que não, esta atividade relativa, digamos, ao corte e à própria preparação para o corte ali dos eucaliptos, enfim, das árvores, isto seria atividade fim e não atividade meio. E o fato é que esta empresa havia contratado uma outra empresa para esse serviço. E no final se reconhece esse vínculo de emprego com a empresa tomadora. E esta questão vai ao TRT3, chega ao TST, e eles tentam ir ao Supremo. Bom, a questão é que, naqueles 20 anos de jurisprudência consolidada em torno da súmula 331, isso nunca havia chegado ao Supremo. Por quê? Porque tanto o TST como o próprio Supremo Tribunal Federal entendiam que esta questão era infraconstitucional. Não era questão constitucional. Neste caso, passa-se a entender de outra maneira. Caso que caiu para a relatoria do ministro Luiz Fux, que reconheceu repercussão geral e viu ali, sim, um valor constitucional que deveria ser discutido, a livre iniciativa. E a própria legalidade. Se a lei não veda a nenhum empresário que ele desenvolva como atividade econômica a prestação de serviços
a terceiros, inclusive em relação à atividade fim de terceiras empresas. Pode o judiciário estabelecer esta restrição? Ou isto viola o princípio da livre iniciativa? Era essa a discussão. Poderia ter sido há 20 anos? Poderia, mas foi ali. Por quê? Digo aos senhores o detalhe. O vice-presidente do TST era o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, que tem uma visão peculiar a esse respeito, nem vou entrar no mérito. Mas, neste contexto, finalmente, o recurso subiu. E houve outras depois, né, para citar as principais. Então, o que estava em jogo, basicamente, era a constitucionalidade da súmula 331. Eu só fiz essa referência ao vice-presidente para que os senhores percebam que houve aí também, evidentemente, um interesse político em que a questão chegasse ao Supremo. E chegou. E não vou dizer que isto é bom ou mal. Bem ou mal, o Supremo pacificou do ponto de vista da constitucionalidade. Mas, por esta razão, esse tema já poderia ter chegado ao Supremo 20 anos antes. Não chegou. Bom, depois tivemos a DPF 324, da Associação Brasileira do Agronegócio, no sentido de reconhecer também a incompatibilidade da súmula 331 com os dispositivos constitucionais, especialmente da livre iniciativa. E quando vem a Lei 13.429, que insinuava uma liberalização aí da terceirização, a Procuradoria-Geral da República, na época o doutor Janot, ingressa com a ADI 5735, aí em face da Lei 13.429. E quando vem a Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, dizendo aí textualmente, para não haver dúvidas do ponto de vista da literalidade, o PGR vai aditar a petição inicial para dizer, bom, se antes era interpretação conforme, agora é inconstitucionalidade tout court, tem que riscar do texto, inclusive, a atividade principal. Essa expressão tem que ser riscada. A partir de vários argumentos, aqui há alguns, mas eu não tenho tempo para desenvolvê-los, a própria ideia do retrocesso social, né, que tem sido reconhecida pelo Supremo em outras ocasiões. Vejam aqui neste voto, para mim, lapidar do ministro Celso de Mello, no agravo recurso ordinário 639-337. Vejam lá. O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. É um obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Isto aqui não alcança o Estado juiz? Este nível de concretização não pode ser um nível de concretização obtido no âmbito do Poder Judiciário? Ou tem de ser necessariamente no âmbito do Poder Legislativo? Então, a meu ver, havia muitos caminhos. O Procurador-Geral da República explorou outros, como nós vamos ver na ADI. Basicamente, a isonomia, que eu já referi aqui, o que ele denominou como regime constitucional de proteção do emprego, ou seja, terceirização serve basicamente para precarizar no Brasil, que é o que eu disse no início. As estatísticas parecem demonstrar isto. O que seria a boa terceirização é pouco utilizada no Brasil, pelo menos em comparação com essa terceirização que se baseia só em achatamento de direitos sociais no fim da linha. E também, o que mais nos interessa aqui, a questão do concurso público em relação à administração. Bom, mas o que é que disse o Supremo de concreto? Não disse nada disso. E aí é a palavra final, que está dada. Doutor, 3 minutos. 3 minutos, muito bem. Vejam o que disse o Supremo. Por 7 votos contra 4. Nem vou citar aqui a referência do ministro Celso de Mello, mas, enfim, 2 teses naquele recurso extraordinário e naquela DPF. Estas 2 é que entraram em julgamento. Detalhe, a ADI do Procurador-Geral da República não entrou em julgamento. Então, não se decidiu a constitucionalidade lá daquele artigo 3º-A da Lei 6.019. Mas, meus caros, eu não tenho a menor dúvida de que haverá o reconhecimento da constitucionalidade. Ora, se sem haver lei dizendo textualmente que as empresas podem terceirizar a atividade fim, havendo apenas a súmula, então, na ausência de lei, o Supremo já disse que a súmula era inconstitucional, havendo agora a lei, que sabem todos os senhores, detém presunção de legitimidade e constitucionalidade, o que dirá o Supremo?
Então, já não há muita esperança também naquela ADI do Procurador-Geral da República. Mas quais foram as teses aqui, relativamente a relações terceirizadas antes das leis 13.429 e 13.467? Primeiro, é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Meio ou fim. Segundo, na terceirização, compete à contratante verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada e responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias. Olha aí a responsabilidade subsidiária. Se os senhores forem ver a tese, esta basicamente é a tese do ministro Barroso, se os senhores forem ver a tese do ministro Fux, ele começa a elencar as inconstitucionalidades na súmula 331, inclusive do item 4. Bom, o item 4 fala da subsidiariedade. Aí, se nós formos literais, as duas teses são contraditórias. Eu até já disse isto lá, a ANAMATA já antecipou isto, e provavelmente haverá ali, digamos, um texto que consensualize tudo isto e que faça permanecer, pelo menos, a responsabilidade subsidiária. Então, o que muda fundamentalmente é isto, que é o que já está lá no artigo 3º-A da Lei 6.019. Pode-se terceirizar qualquer atividade, meio ou fim. Portanto, parece-me que agora, para a Justiça do Trabalho, já não há realmente mais sentido nessa distinção. O que se tem de discutir é outra coisa. E isto foi dito, inclusive, no voto do ministro Gilmar Mendes. Disse ele, não é possível partir da premissa que toda terceirização precarize. E aí ele continuava, se houver precarização, o juiz do trabalho terá de ver isto em concreto. Bom, então acho que esta agora é a missão. É verificar se concretamente está havendo precarização. É verificar se concretamente está havendo discriminação com agressão à isonomia constitucional. É verificar se concretamente, na verdade, aquela terceirização está ocultando relação de emprego direta com o tomador, porque há subordinação imediata. E aí eu estou falando de fraude, e a reforma não revogou o artigo 9º da CLT. Mas isto agora só em concreto, já não adianta mais elucubrar sobre diferença entre atividade de fim e meio, porque isso não faz mais sentido. E aí sim, me dê, doutora, 2 minutos agora, chegamos a isto. Não era possível falar disto sem aquilo. E no setor público, diante deste quadro, como é que ficam as coisas? Bom, primeira coisa a dizer, a rigor, este decreto, que é o mote aqui da minha fala, mas não é todo o seu conteúdo, que é o decreto 9.507, que tem um mês aí, ele não inaugura essa discussão, e por isso eu quis trazer todo esse debate anterior. Na verdade, de alguma maneira, o Supremo já havia também avalizado terceirização no setor público, antes mesmo de avalizá-la no setor privado. Ué, mas como assim? Lei 9.637, vão se lembrar desta lei, é a lei das OS, das organizações sociais. Eu cansei de julgar casos assim na primeira hora do trabalho de Taubaté. Então, a partir de convênios, não são contratos de prestação de serviço, são convênios que são celebrados entre a pessoa jurídica de direito público e uma OS, será possível, é o que diz a lei, que estas OS, então, possam administrar serviços públicos nas áreas de saúde, cultura, educação, desporto e lazer, ciência e tecnologia e meio ambiente. É o que está ali. Isto chegou ao Supremo, é uma ação, uma ADI, se não me engano, do PDT, discutindo exatamente isto que eu estou lhes dizendo. Estamos falando de terceirização no serviço público. E o ministro Luiz Fux, relator, termina por dizer que a lei 9.637/98, que é da época do Fernando Henrique Cardoso, é constitucional. É possível, portanto, que o gestor público, que a pessoa jurídica de direito público, recorra a uma OS para, eventualmente, implementar as suas políticas públicas na área de educação, cultura, saúde, ciência, desporto, lazer, tecnologia, meio ambiente. Mas aí o ministro Fux deu uma interpretação conforme, desde que
se observem os princípios da publicidade e da impessoalidade. Ou seja, juízes, resolvam no caso concreto. Eu, Supremo, estou dizendo que, em tese, pode. Se concretamente houve uma violação do concurso público, da impessoalidade, se concretamente houve uma violação da publicidade, porque para fazer esses convênios tem de haver uma mínima publicidade. Com quem vão se conveniar? Aí isto o juiz dirá concretamente. Em tese, é possível, não há nada de inconstitucional na lei. E aí, então, tivemos, de alguma maneira, chancelada já aqui a administração pública terceirizando. Há um caso em São Paulo, que é muito citado, de uma escola que praticamente não tem servidores do Estado. A direção é feita por uma OS e a docência por outra. Então, são apenas organizações sociais que, naquele contexto, não é uma situação generalizada, mas naquela escola, eles é que prestam este serviço, por delegação. E aí vem o decreto, e aí a gente caminha realmente para o fim. O decreto 9.507, que é de 21 de setembro, ele, a pretexto de dinamizar o Serviço Público Federal, revoga o anterior, que era de 97, o 2.272, para esta finalidade aqui, ora, regulamentar a execução indireta, mediante a contratação de serviços da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, estatais, autorizando que por interpostas pessoas, por interpostas empresas, diversas destas atividades possam ser realizadas. O que muda? O decreto anterior, que era o 2272, ele dizia basicamente onde é que poderia haver isto. Serviços de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações. Vejam que é mais ou menos o que nós identificaríamos naquela loja anterior como atividade meio de uma empresa que não tenha esse tipo de finalidade. É claro que o Estado não é uma empresa, mas em uma empresa pública como Petrobras, por exemplo, fica claro que são as chamadas atividades meio. Bom, o novo decreto não apresenta um rol de atividades que podem ser terceirizadas. Na verdade, ele identifica as que não podem, mas aí identifica de forma aberta. Por exemplo, dizendo que em estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, não poderão ser terceirizadas aquelas atividades que são inerentes à função pública. A mesma coisa nas autarquias. Agora vejam, meus senhores, e aqui é que eu queria chamar a atenção dos senhores. Nós vínhamos de toda uma construção que foi superada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive ao argumento de que trazia insegurança jurídica, atividade fim e atividade meio. Ok, não serve mais, tudo pode ser terceirizado. Aí vem a administração com um decreto e diz, não, eu vou regulamentar, inclusive para estabelecer limites. Quais são os limites? Atividades inerentes à função pública. Aí pode. Então, no final das contas, saímos de um rol que era mais claro daquilo que se pode terceirizar e se abre a interpretação do gestor público agora o que é ou o que não é inerente, especialmente nas autarquias, à função pública. E isto nos causa, evidentemente, uma imensa preocupação. Bom, mas a questão da atividade fim não é impedimento, o Supremo falou, de fato, mas há um outro, quando eu estou falando da administração pública, que é muito sério, 37.2 da Constituição. Só podem ter acesso a cargos, funções e empregos públicos de caráter permanente e em regime jurídico ordinário quem se submete a concurso público. É a objetividade, a impessoalidade, a meritocracia. E como é que vai ficar agora? No 19º Congresso Nacional dos Magistrados do Trabalho, 19º CONAMAT, que aconteceu em maio deste ano, os juízes ali presentes, obviamente que isso aqui não é uma jurisprudência, não vincula ninguém, é apenas um debate científico que foi travado ali, e a tese que prevaleceu em plenária foi esta aqui, que, portanto, é representativa. Nós tínhamos ali 800 juízes do trabalho.
Tese: a Lei 6.019, alterada pela Lei da Reforma Trabalhista, no que toca à prestação de serviços a terceiros, não se aplica à administração pública direta, não está falando das estatais, mas está falando da administração direta, em razão do disposto no artigo 37 da Constituição, acessibilidade para o concurso público. O decreto, que veio a lume agora em setembro, não faz essa distinção. Isto aqui está resolvido pelo Supremo, vejam aqui, na minha visão, não. As teses adotadas, tanto no recurso extraordinário como na DPF 324, ela não sufraga o descarte da terceirização, do conjunto de princípios constitucionais que regem a administração pública, especialmente impessoalidade. Também a eficiência, mas especialmente impessoalidade, lá no artigo 37. Como também, e é o que eu disse a vocês, não descarta o dever que o juiz tem de concretamente afastar a fraude, artigo 9º da CLT, o dever que o juiz tem de concretamente afastar a precarização do trabalho, isto está expresso na minha leitura, no próprio voto do ministro Gilmar Mendes, e atuar concretamente quando houver quebra da isonomia constitucional. A própria Lei 6.019, em relação ao temporário, diz isso, para 2 trabalhadores que exerçam a mesma função. Não pode haver tratamento salarial diferenciado. Isto vai se estender ao terceirizado na atividade fim? Me parece lógico que sim. Isto o Supremo não resolveu. Caberá à Justiça do Trabalho resolver. E aí sim, veja, apenas para dizer isso, só para dizer, doutora, há também um problema de convencionalidade. Não vou ter tempo de explorar. Não vou ter tempo de explorar. Mas a Convenção 98 trata exatamente, Convenção 94 da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é signatário, trata exatamente das cláusulas de trabalho em contratos com órgãos públicos. Vejam o que diz o artigo 2.1. Os contratos aos quais se aplica a presente convenção conterão cláusulas garantindo aos trabalhadores interessados salários, inclusive os abonos, um horário de trabalho e outras condições de trabalho que não sejam menos favoráveis do que as condições estabelecidas para um trabalhador de mesma natureza na profissão ou indústria interessada da mesma região. E aí, quais os critérios? Convenção coletiva, se não houver sentença arbitral, se não houver legislação nacional. A nossa legislação fez isso? Não fez. Eu coloquei lá na outra tela. A Lei 13.467 modificou a 6.019 e disse lá quais são os direitos do terceirizado. Não está ali esta isonomia salarial. Então, já por essa omissão, o Brasil está em débito com isto aqui. E depois vem o artigo 2. Vejam, as cláusulas que deverão ser inseridas nos contratos garantirão aos trabalhadores salários, inclusive abonos, horário de trabalho e outras condições que não sejam menos favoráveis do que trabalho de mesma natureza na profissão ou indústria interessada da região análoga mais próxima. Nível geral observado pelos empregados pertencentes à mesma profissão ou à mesma indústria. Aqui já são critérios que, a meu ver, poderão ser adotados, inclusive, pelo juiz do trabalho para corrigir essas distorções onde existam, quando eu estiver falando de terceirização no setor público, a despeito de eventuais inconstitucionalidades que existam no decreto e que, a meu ver, de fato existem. Conclusão, quer dizer que acabou. Quer dizer que agora eu vou sair daqui. Eu concluo citando Paulo Bonavides. Tinha outras citações, até tirei, e que bom que eu tirei. E isto me parece que é o que há de mais significativo aqui para um apanhado geral de tudo isso que eu falei. Vejam o que diz o Bonavides, que não é nenhum comunista, tá? Vocês sabem disso. Em termos de legitimidade e democracia, jamais há de prosperar em países periféricos Estado de Direito sem Estado Social. Em países periféricos, se quiserem, em países em desenvolvimento, não se consegue ter Estado de Direito sem Estado Social. Não sou eu dizendo, é Paulo Bonavides. Mas os neoliberais da democracia negativa não têm a esse respeito o mesmo entendimento. Forcejam por passar certidão de óbito a intangibilidade da garantia que protege os direitos sociais na Constituição. Enquanto não logram esse desiderato, buscam mantê-los instáveis, debaixo da ameaça da revogação, ou, como se isso já fora possível, fazê-los retroceder vazios
as esferas programáticas da Constituição, isto é, ao tempo em que permaneceram relegados ao esquecimento e abandono na época clássica do constitucionalismo liberal. Eu não vou fazer conjecturas, nem vou dizer do momento atual, mas muitos dos discursos que os senhores estão ouvindo vão por aí. Aliás, já se chegou a dizer, de um polo e outro, sobre a necessidade de reformar a Constituição. Ora por um grupo de notáveis, ora por uma Assembleia Nacional Constituinte com procedimentos simplificados, seja lá o que for isto. Para mim, da direita à esquerda, isto é discurso de ruptura. Nossa Constituição tem 30 anos. A Constituição portuguesa vai fazer 42, 76. A espanhola, 78, vai fazer 40. A francesa, 60. A alemã, Lei Fundamental de Bonn, 70. Se os senhores quiserem sair do mundo romano-germânico, peguem a Constituição flexível da Inglaterra, em que os autores dizem que até a Carta Magna de John de Lackland, João Sem Terra, integra o texto constitucional. Aí é 1215, são 8 séculos. E nós, com 30 anos, vamos dizer que a nossa está superada. Nós precisamos extrair da nossa Constituição as promessas que estão lá e que, por enquanto, ainda são só promessas. E se os senhores fizerem um estudo cuidadoso, vão ver que a maior parte dessas promessas segue no campo dos direitos sociais. O legislador tem a sua soberania, o judiciário tem a sua autonomia, os operadores do direito têm o seu papel. Este jogo ainda precisa ser jogado, e esse é o nosso papel. É o papel desta conferência, é o papel de eventos como esses, é o papel, sobretudo, da consciência de cada um. De, inclusive, perceber que, quando nós buscamos uma faculdade de Direito, provavelmente buscamos porque tínhamos ideais. E o ideal que regeu a nossa formação e que está adiante das nossas vontades pessoais é este aqui, ó. O texto não engana, basta tirar dele tudo que ele tem de potencial. Muito obrigado.